Oi, meus filhos, tudo bem com vocês? Vejam só, hoje vamos dar continuidade ao assunto de ambiental, certo? Vendo as possíveis soluções para as poluições que estudamos nas videoaulas anteriores, que foi a poluição do ar, a poluição do solo e a poluição da água, certo? A poluição do ar, ela é uma questão de saúde pública e exige a atenção e o acompanhamento por toda a sociedade, certo? Uma das possíveis soluções é a substituição da queima de combustíveis fósseis, que é o carvão mineral e o petróleo, por fontes renováveis de energia. Exemplos dessas fontes renováveis são a eólica, a solar, a hidrelétrica e a de biomassa, o que vai diminuir a emissão do principal gás responsável pelo efeito estufa, que é o gás carbônico, certo? Então também a construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego para tentar diminuir também os congestionamentos. Isso vai evitar o quê? Que os veículos, certo, façam a queima dos seus combustíveis fósseis. Implementar mais áreas verdes e de lazer nos centros urbanos, pois os vegetais eles conseguem absorver alguns dos gases tóxicos, certo? Também controlar a qualidade dos combustíveis e da emissão de poluentes que são produzidos pelos veículos automotores. Também fazer um investimento nos transportes públicos, pois os carros em si eles são responsáveis por cerca de 90% da poluição do ar. E o ônibus ele transporta em média de 20 a 30 vezes mais pessoas em um carro, certo? Então, a substituição dos veículos movidos a combustíveis derivados do petróleo por outros menos poluentes, como por exemplo aqueles que são movidos pela eletricidade e biocombustíveis ou gás natural, este consegue ser com a mistura de 90% de metano e 10% dos outros gases, entre outras soluções, certo? Ainda que haja a evolução dos processos técnicos e com esses processos seja possível a limpeza dos rios poluídos, esse processo pode chegar a ser demorado e bastante caro. Então, para isso, é melhor que a gente não polua os rios e os lagos, certo? Então, vamos ver algumas medidas que podem ser utilizadas. Uma delas é a construção de mais biodigestores, que são aparelhos que se decompõem a matéria orgânica do esgoto e do lixo, produzindo gás metano, que pode ser utilizado como combustível. Então, o resíduo sólido ele pode ser aproveitado também como adubo. Tem também a proibição do lançamento de produtos químicos na água, multando as indústrias que praticam esse tipo de poluição, certo? Então, metais pesados, eles não devem ser lançados de forma alguma na água, mas sim armazenados em seus locais adequados para ser reaproveitados, certo? Então, é preciso evitar que as baterias com chumbo, mercúrio e cádmio sejam misturadas com lixo comum. Então, por lei, os fabricantes devem implementar o programa de coleta e transporte de pilhas e baterias usadas e providenciar a armazenagem ou reaproveitamento desses metais pesados. Tem também o controle da poluição dos garimpos, utilizando as tecnologias mais modernas e de aparelhos que reaproveitam o mercúrio. Sem esquecer também que é importante ter a fiscalização da exploração, do transporte e da distribuição do petróleo, porque se houver vazamento, deve-se utilizar técnicas para conter o óleo o mais rápido possível, certo? Removê-lo
meio de barcos com aparelhos de sucção e usar materiais que consigam absorver o petróleo, entre outras soluções, certo? Tem também melhorar o saneamento básico, aumentando toda a rede de esgoto. Usar de forma correta os fertilizantes e adubos para tentar diminuir a eutrofização da água, ou seja, o aumento da taxa de nutrientes da água, e desenvolver também as energias alternativas, que é para tentar diminuir o consumo do petróleo. Quanto ao solo, ele deve ser cuidado de modo que possamos diminuir ao máximo a erosão, certo? E o esgotamento dos seus minerais, com técnicas como a rotação de culturas, alternando, por exemplo, entre as plantações de cereais e de leguminosas, certo? Onde uma vai repor no solo o nitrogênio que é retirado pelos cereais. Em alguns casos, quando o solo ele está muito compacto e duro, é preciso arar a terra e aí é resolvida para que o solo fique mais poroso e assim permita a entrada do ar e da água. No entanto, aí, o uso de trator em solos de países tropicais pode tornar rápido a erosão. Então, porque nesses solos a camada fértil ele é um pouco mais profunda. Então, nesse caso, o solo ele pode ser preparado com o mínimo de movimentação possível, muitas vezes sem a aração. Então, na técnica conhecida como um plantio direto, onde não vai haver aração e a semente ela é colocada em pequenos sulcos. Além disso, boa parte da superfície do solo ela deve ficar coberta com palha seca da plantação anterior, o que vai diminuir o impacto da água da chuva no solo. Então, nas encostas, onde a erosão ela é maior, as plantações elas podem ser feitas em degraus ou terraços que reduzam a velocidade de escoamento da água e ajudam a retê-la. Então, em encostas, não muito inclinadas, em vez de plantar as espécies no sentido do fluxo da água, deve-se formar fileiras, certo? Em um mesmo nível do terreno, deixando os espaços entre as carreiras. Então, cada linha onde ficam as plantações, ela é chamada de curva de nível, como vocês podem ver nessa imagenzinha a vocês, como é o processo dessa técnica, certo? Vê só, os agrotóxicos, que é o principal poluente dos solos, eles devem ser vendidos apenas com a receita de um agrônomo, isso já é obrigatório por lei. Então, utilizados também sobre a supervisão do agrônomo, para que sejam aplicadas em doses mínimas do produto e na época adequada, respeitando, claro, o prazo da colheita e da comercialização do alimento. Além disso, eles devem ser usados de forma cuidadosa e seletiva, mesclados a outras técnicas em um processo chamado manejo integrado de pragas, certo? Que é nessa estratégia que são utilizados práticas agrícolas como o plantio direto e a rotação de culturas, ou seja, barreiras físicas e armadilhas contra insetos, e é o combate ou controle biológico que consiste em atracar a praga com seus predadores ou parasitas naturais, com os produtos produzidos por esses parasitas. Por exemplo, contra os pulgões, insetos que atacam o milho e o trigo, soltam-se as joaninhas para comê-los. Então, para destruir as lagartas que atacam as folhas, pode-se usar certos besouros pregadores. O combate biológico ele é muito eficiente com os parasitas, pois muitos deles são altamente específicos. Outra técnica que pode ser usada também
é os feromônios, que são substâncias eliminadas por um organismo que produzem mudanças comportamentais em outros organismos da mesma espécie. Então, os feromônios eles podem ser utilizados para atrair para as armadilhas insetos que atacam as plantações ou para atrair os predadores desses insetos. A vantagem aí é que, ao contrário dos pesticidas, o uso de feromônios ele não vai atingir outros animais e nem trazer o risco para a saúde dos consumidores e dos agricultores. Certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, vamos estudar um pouco sobre os resíduos sólidos, que é o popular lixo, certo? Então, obrigado e até a próxima!